Estamos de volta com o jornal Potiguar Notícias, segunda edição, para a segunda entrevista do dia, agora com a Angeli Cunha, ela que é presidente do Conselho Regional de Serviço Social, o CRES-RN. Angeli, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado nosso convite. Seja bem-vinda mais uma vez aqui a Potiguar Notícias. Nós que agradecemos, mais uma vez esse espaço, essa oportunidade de estar aqui falando sobre temas tão importantes e tão relevantes para a população. Dois temas que são extremamente importantes de discutir em qualquer época, que são a fome e a desigualdade social. Aliás, uma está em consonância com a outra, infelizmente. Ontem eu estava ouvindo uma declaração de uma colega sua da assistência social, e ela falou que depois dessa pandemia da Covid-19, muito provavelmente teremos uma pandemia da fome. Eu acho que a gente já está vivendo essa pandemia, né, Angeli? Exato, a gente sempre, quando fala sobre a fome, a gente articula ela, a ausência de políticas públicas, o direcionamento que é dado por parte do Estado, o corte de recursos. E a fome, ela perpassa, digamos assim, nossa sociedade, porque está relacionada também à desigualdade social. A gente vê uma concentração de renda e concentração de produção na mão de poucas pessoas, em detrimento outras pessoas passam fome. E hoje, no Brasil, de acordo com o IBGE, a gente tem pessoas que, além de passar fome, também estão desempregadas, porque a fome também está relacionada ao acesso à renda, ao acesso a emprego, acesso a políticas públicas, e a gente tem aí 19 milhões de brasileiros que estão passando fome, Então, é um número significativo, e quando a gente pensa do ponto de vista da pandemia, a gente entende que esse número já era alarmante e se aprofundou com a pandemia. No último mês de agosto, o governo federal, através de uma medida provisória, revogou o programa Bolsa Família e tem a pretensão de instaurar o outro, o programa Auxílio Brasil, novo programa de transferência de renda. As entidades da assistência social se posicionaram contra esse projeto e a revogação do Bolsa Família. O que você tem a dizer sobre esse novo programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil? O Conselho Regional de Serviço Social, assim que tomou conhecimento desse programa, da divulgação desse programa, se posicionou contrário, principalmente porque foi um programa construído de cima para baixo, sem consultar aqueles profissionais que estão ali executando a política de assistência social, de educação, de habitação, de saúde. Então é um programa que veio de cima para baixo, como outros programas, inclusive o auxílio emergencial, que a gente defende sobre o ponto de vista da distribuição de renda, mas foi construído sem as devidas orientações, sem o devido planejamento, sem convocar aquelas pessoas que de fato conhecem a realidade brasileira, que lidam diretamente com a fome, com a insegurança alimentar, com a ausência das políticas públicas. E além disso, é um programa que visa ter uma conotação, na nossa perspectiva, muito eleitoreira. Então, a gente parte da prerrogativa que política pública deve ser construída com planejamento, com a participação do controle social, com a participação dos sujeitos que serão atendidos por esse programa. Então, a gente se posicionou nesse sentido, trouxe inclusive alguns equívocos que estão presentes no programa, ao desconsiderar as articulações entre as políticas sociais, ao desconsiderar o processo de construção do programa Bolsa Família, tentando e visando com isso essa proposta eleitoreira. Eu vi, Angeli, em 2013, você já falou sobre isso, en passant, o Brasil saiu do mapa da fome mundial, voltamos recentemente. Eu vi uma matéria falando aqui especificamente do nosso universo, o Rio Grande do Norte, que a gente está vivendo uma situação muito complicada no que diz respeito à insegurança alimentar, que é o acesso das pessoas a alimentos básicos, o arroz, feijão, enfim. E que 59% da população está vivendo nessa situação de insegurança alimentar, ou mais de 2 milhões de pessoas aqui no estado. O que você tem a dizer sobre isso? Qual é a tua análise desse cenário terrível? A gente sempre busca, antes de fazer qualquer análise sobre a fome, sobre as políticas públicas, acompanhar as pesquisas
que estão sendo desenvolvidas por núcleos, né, que têm estudado essa perspectiva da insegurança alimentar e nutricional, né? A Unicamp, junto com a USP, divulgou um estudo recente sobre a fome, sobre a insegurança alimentar nesse período de pandemia. O Núcleo de Pesquisa e Estudo NEPA, né, divulgou justamente esses dados, de que a gente tem mais de 50% da população em insegurança alimentar, e cabe salientar que o acesso à alimentação é um direito básico, né, é um direito previsto constitucionalmente nas declarações dos direitos universais, né, dos direitos humanos. Então, assim, e quando a gente pensa sobre o ponto de vista do Nordeste, esse dado ele vai para quase 70% de pessoas que estão em segurança alimentar, ou que estão, né, passando fome, ou que não têm a alimentação adequada, né, os nutrientes necessários para poder sobreviver. Então, a gente pensa essa insegurança alimentar articulando justamente como um direito, né, da população. E aqui no Rio Grande do Norte a gente também tem acompanhado, e o IBGE divulgou, né, recentemente, que aumentou em 29%, né, a quantidade de pessoas que foram inseridas na extrema pobreza. A pandemia certamente agravou esse quadro, né? Mas esse quadro, a gente já estava conversando aqui, sempre existiu, né? Muito antes da pandemia da Covid-19. Até que ponto esse agravamento é por causa da pandemia somente, ou até que ponto isso aí também é culpa, claro, de políticas governamentais ineficientes? A gente sempre compreende, né, sobre o ponto de vista de que a pobreza, né, o pauperismo, como a gente chama, tem seus elementos estruturais pelo processo de desigualdade, né? Hoje nós sabemos que o mundo produz o suficiente para alimentar toda a população, mas que são jogadas comidas fora, alimentos fora, para se manter o preço, muitas vezes, dos alimentos. Mas isso está relacionado também à política governamental, né? A gente tinha aí uma construção histórica de uma política de segurança alimentar e nutricional que, né, principalmente a partir de 2016, foi sendo desconstruída e desmontada. A gente tinha um ministério, né, de combate à fome, esse ministério se resumiu a uma secretaria, e o plano de combate à fome foi um plano totalmente desmontado, né? A gente vê cortes nos recursos para financiamento dos serviços, corte do recurso para combater essa fome, e uma perspectiva governamental que leva a gente ao colapso, né? A gente vê, de fato, um aumento de pessoas em situação de rua, desempregada e com fome. E eu queria aproveitar o espaço, né, para poder também falar que a gente está no Setembro Amarelo. E muitas das vezes a gente discute o suicídio sobre a perspectiva subjetiva, mas aquelas pessoas que passam fome, que estão desempregadas, elas recorrem ao suicídio, por isso também está relacionado a um sofrimento, né? Um pai de família que não tem como, né, manter a alimentação, ou uma mãe que não tem como manter a alimentação dos seus filhos, ela também sofre, tenta suicídio, pensa no suicídio, ou recorre ao uso de substâncias, e a gente inclusive estava até falando sobre isso. Então é importante a gente discutir sobre a perspectiva intersetorial das políticas sociais e como isso interfere nas questões subjetivas e objetivas da população. Quero falar sobre essa política do governo, mas você me deu um gancho interessante, porque eu me lembro que na última vez que eu falei contigo, a gente passou por esse assunto das pessoas em situação de rua. Mudou daquele período que a gente conversou para agora? Hoje está diferente? Como é que vocês estão atuando nesse sentido para minimizar esse problema da situação de pessoas na rua? A gente sempre tem tentado acompanhar, né, o movimento governamental, a elaboração das políticas, dos programas, tem tentado mobilizar os usuários a partir dos espaços de controle social, dos conselhos, das ouvidorias, e a gente tem acompanhado que há sim um crescimento. Aqui no Rio Grande do Norte a gente ainda não tem um mapa que mensura o quantitativo de pessoas que estão em situação de rua, sim, mas a gente, né, consegue perceber, né, inclusive é visível, que há sim um aumento dessas pessoas em situação de rua, que não é só em decorrente do Covid, né? Como a gente já vinha falando, é em decorrência também da falta de políticas públicas. Nesse período, inclusive, é onde se deveria se investir muito mais em programas, projetos, planos para estar enfrentando as consequências da Covid
mas também esses elementos estruturais que perpassam a nossa sociedade e principalmente o Brasil, que é um país, né, de subdesenvolvido, de economia dependente. E aí o mais curioso, né, que quando a gente pensa, por exemplo, sobre o ponto de vista da segurança, né, da insegurança alimentar, a gente vê que o Brasil é reconhecido mundialmente pela exportação de alimentos, da soja, né? Então, veja que contraditório, um país que produz tanto para exportar, mas é incapaz de alimentar toda a sua população, levando várias pessoas, né, a situação de rua, mas também a cometerem suicídio, a não terem qualquer perspectiva de poderem mudar a sua realidade social. A política adotada pelo governo federal de instabilidade no âmbito socioeconômico gera um conflito muito claro aí com o projeto de vocês da assistência social? Sim, né? É um direcionamento, né? Nós somos assistentes sociais, né, que somos profissionais que atuamos na política de assistência, de saúde, habitação, educação. Então, o direcionamento que o governo dá vai na contracorrente daquilo que a gente defende, daquilo que a gente tenta mobilizar junto aos usuários, porque a gente tem princípios que vão desde da liberdade, das políticas universais, integrais, articuladas, e isso vai na contracorrente do que a gente está vivenciando hoje por parte do governo, né? Então, não é só um genocídio do ponto de vista do acesso à vacina, à saúde, mas do ponto de vista do desmonte e do corte dos recursos para a efetivação dessas políticas. Você acha, Angeli, que a pandemia, falando de desigualdade agora, você acha que a pandemia escancarou ainda mais, digamos assim, esse legado da desigualdade social no nosso país, à medida que as pessoas mais pobres, obviamente, não têm como ter acesso à questão de esgoto, né, tratamento de esgoto, não tem como adotar as medidas sanitárias de uma maneira adequada, como as pessoas de uma classe social mais abastada. A pandemia escancarou de vez esse legado da desigualdade no nosso país? A gente sempre diz que a pandemia desnudou, né? Ela desvelou e escancarou para a sociedade essa ausência de políticas públicas, né? E também a ausência de educação. Porque essas práticas, né, que você citou, né, de higiene, dos cuidados, envolve desde o acesso à política pública até o acesso à educação, à orientação. Como também está se desmontando a educação, a perspectiva da educação em saúde, a gente tem aí um aprofundamento da desigualdade, né? A gente tem aí um aprofundamento dessas contradições que estão presentes em nossa sociedade. Essa política desastrada, voltando à questão da política, e essa política neoliberal desastrada aqui no Brasil. Começou lá com Collor, passou pelo FHC e agora a gente está tendo aí no governo do Bolsonaro com Paulo Guedes. Está claro, de uma vez por todas, que a gente precisa de um Estado assistencialista, que promova uma proteção social para as pessoas, pelo menos é o que aparenta nesse momento de crise pandêmica? Está claro que a gente precisa de um Estado que cumpra seus deveres, né? Quem mantém o Estado é a população por meio dos seus impostos, por meio da contribuição direta na folha. Então, em contrapartida, o Estado deve investir em políticas públicas ao invés de transferir esse recurso para pagamento de juros da dívida, dívida essa que é histórica, né? Que vem lá de Portugal, que a gente sequer fez qualquer auditoria para saber de onde vem todo esse processo. Então, a gente compreende que o Estado neoliberal ou a perspectiva ideológica do neoliberalismo no Estado é uma perspectiva fracassada, né? Do ponto de vista de quê? De que quando os bancos quebram, quando a gente vê o processo de endividamento das famílias, quem socorre esses bancos, quem socorre esses empresários é o Estado. Então, assim, é bem contraditório do ponto de vista do neoliberalismo, porque o Estado, ele funciona, só que funciona para atender os interesses que não é os interesses da população. Então, a pandemia, ela escancarou que esse modelo de Estado, ele não é suficiente para manter uma sociedade saudável, com acesso à renda, com acesso à educação e com acesso à política pública. Para a gente finalizar, que o nosso tempo já está quase estourado. No pós-pandemia, os serviços de proteção social, o teu trabalho como assistente social, vai ser ainda mais importante do que está sendo agora durante?
O trabalho do serviço social é sempre muito importante, né? Porque a gente atua sobre as expressões da questão social, né? Que é justamente isso, o desemprego, a pobreza, a violência. Então, o pós-pandemia a gente ainda reflete sobre isso. Talvez a gente tenha que, infelizmente, conviver, né? Inclusive esse processo de desigualdade social, ele também está relacionado à questão ambiental, né? A gente sabe que há um processo de exploração, de ataque à Amazônia, né, que como consequência vão vir desastres ambientais, situações de calamidades públicas. Então a gente entende que isso também está articulado à ausência de políticas públicas e também ao posicionamento que é adotado no Estado. Então a gente vê que o trabalho do serviço social é importante antes da pandemia, durante a pandemia e no pós-pandemia, porque a gente defende a universalização dos direitos sociais. Angeli Cunha, presidente do Conselho Regional de Serviço Social, o CRES-RN, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado nosso convite. As portas da Potiguar Notícias sempre estarão abertas para você. Mais uma vez, né, a gente também agradece esse espaço e parabeniza vocês por esse compromisso com o jornalismo diante de uma conjuntura tão difícil de informações equivocadas que só tem prejudicado ainda mais, né, a expansão dos direitos sociais. Então, esse espaço ele é extremamente importante. Eu aproveito para agradecer os ouvintes que aqui estão nos ouvindo, né, e por terem trazido essa temática tão necessária para a gente estar dialogando junto à população. Com o fim da entrevista com a Angeli Cunha, também encerramos aqui mais essa edição do Jornal Potiguar Notícias. Amanhã estaremos de volta aqui na bancada. Até lá.